Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 42. Na nossa aula de número 42, veremos como objeto de conhecimento circuitos elétricos, transformações de energia, cálculo de consumo de energia elétrica. E no detalhamento, cálculo do consumo de energia, equação, medição do consumo de energia dos equipamentos elétricos. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para iniciar a nossa aula eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como anda a sua conta de energia elétrica, né? Será que ela está muito cara? Talvez a resposta para essa alta, nesse consumo, possa estar na forma como você usa os seus equipamentos eletrônicos. Então, se a gente observar, na nossa casa, nós temos aí uma iluminação, geralmente essa iluminação é através das lâmpadas elétricas, e isso pode sim influenciar completamente no resultado final das nossas contas. Não apenas as lâmpadas, mas também equipamentos que nós somos acostumados a utilizar, A nossa sociedade já não vive sem a energia elétrica e dentro das nossas residências, dentro das nossas escolas, nós também teremos muitos equipamentos eletrônicos que dependem desse consumo de energia elétrica. E a gente observa, que muitas vezes as pessoas estão ali assistindo uma TV e geralmente saem daquele local, daquele cômodo e deixam ali o aparelho ligado, sem ninguém assistindo. Então isso é uma prática comum, mas que deveria ser evitada, porque é um desperdício de energia, vendo ali esse aparelho funcionando sem ninguém utilizando, Então é algo que a gente precisa repensar, porque vai fazer diferença no final do mês, naquela conta de energia que vai chegar na sua casa com certeza. Muitos ambientes também, acabam aí utilizando a eletricidade em um momento que poderia ser desligada. Por exemplo, durante o dia, na sua casa, você pode abrir as janelas, você pode deixar esses ambientes com a iluminação natural, para evitar o quê, gente? Desperdício de energia elétrica. Quando você liga uma lâmpada sem essa necessidade, você está desperdiçando essa energia elétrica que chega até a sua casa, Está desperdiçando também dinheiro, porque no final do mês você vai ter que pagar essa conta, que pode ter saído do controle, porque situações muito corriqueiras como essas, de deixar lâmpadas acesas em cômodos que poderiam ser iluminados pela luz natural do dia, Então, vale lembrar aí que quando você está em um cômodo e ele está iluminado por uma janela, com a luz do sol, você não tem tanta necessidade de ligar essa lâmpada. E se tiver necessidade de ligá-la, desligar assim que sair desse cômodo é uma excelente solução. Outro problema que também pode acontecer, é com relação ao tipo de equipamento que você tem na sua casa. Quando a gente fala aí de lâmpadas, a gente pode ver que existem as lâmpadas incandescentes, que são aquelas que possuem aí uma luz amarela, como essa, e que elas acabam ali aumentando o consumo de energia elétrica também. Elas são mais baratas, são mais acessíveis, Porém, elas não têm uma eficiência tão alta, porque elas não vão iluminar tão bem assim, e ainda por cima elas são mais caras, porque para produzir essa iluminação, ela vai consumir um pouco mais de energia elétrica e isso vai afetar então na sua conta de energia, Então, a gente precisa pensar em alternativas que poderiam melhorar esse consumo. Então, o ideal, é a gente substituir esse tipo de lâmpada incandescente por lâmpadas do tipo LED, que são muito mais eficientes, vão iluminar melhor o ambiente, E no final elas vão gerar ali um resultado mais satisfatório, porque a conta, vai vir um pouquinho mais baixa, porque ela consome menos energia. Apesar dela ser um pouquinho mais cara, mas a gente sabe que vale o investimento ali a longo prazo, porque aí você vai estar ajudando o meio ambiente, vai estar ajudando também no final do mês, nas contas que vão chegar aí da energia elétrica.
Então, quando a gente fala desse consumo, né, é necessário pensar de forma inteligente. Não é só porque a eletricidade está chegando nas nossas residências de uma maneira que a gente muitas vezes nem imagina como, né? Imagina que seja fácil, mas esse custo ele vai fazer sim a diferença para o consumidor e também para o meio ambiente, porque afinal de contas essa eletricidade foi gerada a partir de um recurso, seja ele natural e renovável ou não renovável, né? Então a gente precisa pensar também de um modo geral no meio ambiente. Então é sobre isso que nós vamos aprender, né? Para saber como é que funciona esse cálculo de consumo de energia elétrica. Será que eu posso me antecipar? Será que eu posso aprender um pouco mais sobre isso e assim conseguir economizar mais na minha casa? Então você vai aprender que sim, é possível. Então a gente vai começar aprendendo sobre esse cálculo, gente. Então, o cálculo da energia elétrica consumida pelos aparelhos eletrodomésticos pode ser feita com base na potência e no tempo em que cada um desses aparelhos permanece ligado, de modo que a energia elétrica consumida seja calculada em kWh. Então, observe aí que nós podemos sim fazer esse cálculo de energia elétrica na nossa casa. A gente só precisa ter algumas informações que são bem importantes para a gente poder fazer esse cálculo, tá certo? Não é um bicho de 7 cabeças, então é um cálculo simples que a gente vai aprender. Primeiro, você precisa saber a potência. Onde que eu vou procurar saber essa potência? No meu equipamento eletrônico. Eles vêm com um adesivo, com um selo, né, com um rótulo que descreve lá qual é a potência. Essa potência vai ser medida em watts. Depois você vai pensar no tempo que você passou consumindo, então, essa energia elétrica através desse aparelho eletrodoméstico. Quantas horas ou quantos minutos eu passei por dia assistindo a TV, ou então quanto tempo eu gastei ali, né, utilizando o ventilador, o ar-condicionado. Então, isso tudo é o tempo e ele tem que ser levado em consideração aí nesse cálculo. A gente percebe que também esse cálculo ele vai estar baseado em kWh, ou seja, aquela potência, né, que vai ser utilizada ao longo desse tempo, tá certo? Então, só para a gente aprender o que seria essa potência, a gente observa aí que a potência ela é uma grandeza física escalar, medida em watts. Então a gente tem esse W aí maiúsculo que representa a unidade de medida que é a potência, tá? Então são os watts. Pode ser definida como uma taxa de realização de trabalho a cada segundo ou como o consumo de energia por segundo. Então, observem aí que a gente tem equipamentos, né, na nossa casa que você vai pensar, gente, como aquele equipamento ele pode produzir energia, né? Então, um equipamento eletrônico ele vai utilizar aquela energia elétrica e vai transformar ela em um outro tipo de energia. Pode ser transformação de energia térmica, por exemplo, quando a gente tem um ferro de passar, ele vai utilizar ali a energia elétrica para transformar em calor para você poder utilizar aquele ferro de passar. Ou ele pode ainda transformar essa energia em uma energia cinética, da movimentação, por exemplo, nos liquidificadores, batedeiras da sua casa. Então, essa potência, ou seja, esse trabalho que o equipamento faz, né, essa força que ele vai utilizar para transformar essa energia, é que a gente chama de potência, certo? E cada equipamento eletrônico na sua casa vai ter um tipo de potência diferente. Então, a gente precisa analisar cada um deles para poder identificar qual seria a potência. Então, a gente tem aí alguns exemplos. No caso aí nós temos vários equipamentos eletrônicos que com certeza tem na sua casa, ventiladores, televisões, carregadores de celular, geladeiras. Você observa aí que o número, né, a quantidade de watts vai variar para cada um deles. Então, por exemplo, os ventiladores têm em média ali um consumo de 160 watts, a televisão em média 120 watts,
os carregadores de celular 25 watts e geladeiras 220 watts. Então, esses são números hipotéticos, tá? Que vão variar, gente, de acordo também com a marca desse aparelho, né? Então, muitas vezes a gente vai comprar um aparelho eletrônico e olha lá, tá na promoção aquele equipamento, né? Um ventilador, por exemplo. Se a gente observa que a potência dele em relação a outro aparelho similar de outra marca é maior, a gente vai procurar investir naquele que é um pouquinho mais caro, mas que utiliza uma potência menor, porque isso vai facilitar, né, na economia da energia elétrica da sua casa. Então, quando você for adquirir um novo equipamento eletrônico, deve-se observar, né, a potência que ele vai ter ali descrito na sua etiqueta, na sua embalagem, para você poder fazer essas comparações, né? Muitas vezes, claro, aquela promoção vai ser muito favorável, né, para o bolso, mas a longo prazo esse equipamento ele pode consumir mais energia elétrica e aí você no final das contas vai pagar mais também por conta desse consumo de energia elétrica. Então, por isso que é importante a gente aprender, né, essas informações até para o nosso dia a dia, tá certo? Então, você observou aí que cada equipamento eletrônico, né, na sua casa vai ter uma potência, tá? Ou seja, uma força ali para transformar a energia elétrica em energia cinética, em energia térmica, entre outras, tá? E aí a gente vai pegar todas essas informações e a gente vai colocar em uma fórmula matemática muito simples que a gente vai aprender agora. Então observe aí como fazer o cálculo do consumo de energia. Basta sabermos qual é a potência do aparelho, bem como o tempo em que esse aparelho funciona. Então a gente tem na fórmula o seguinte, pessoal, nós temos aí essa fórmula representada. A letra E de energia elétrica é igual à potência desse equipamento vezes a variação de tempo. Esse ΔT representa a variação de tempo, tá? Então, P, só para você lembrar, olha, a potência que vai ser medida em quilowatt e a variação de tempo, né, o intervalo de tempo de uso em horas, tá? É importante a gente lembrar aí que esse equipamento ele vai ser utilizado, vai consumir, né, em horas, a gente vai calcular em horas, tá? Nossa, professora, mas eu não utilizo tanto tempo assim, né? Mas você vai somar aquele resultado, né? Ou seja, essa soma de horas que você costuma utilizar na sua casa. Ah, de manhã eu tô ali assistindo a TV, passo 2 horas, mas aí quando eu chego da escola eu ligo de novo e aí eu fico mais 2 horas assistindo aquela televisão, ou seja, no final do dia você assistiu 4 horas de televisão no total. Então você vai somar essa variação de tempo, tá? Existe uma outra maneira também da gente calcular essa potência, porque, como você viu na fórmula, a gente vai utilizar ela em quilowatt. E a gente viu que a potência é medida em watts. Então é preciso a gente transformar essa unidade de medida, né, com um cálculo também muito simples. Então você vai observar aí na nossa próxima imagem. Observe aí que o consumo ele é realizado em quilowatt-hora. E como é que eu descubro isso? Eu posso pegar essa potência, né, que vai estar aí definida em watts, vou olhar lá no meu equipamento eletrônico, ver qual é a potência dele e multiplicar pelo número de horas que eu utilizei naquele dia, ok? E aí, feita essa multiplicação, eu faço a divisão por 1000. Isso é uma forma de você aí conseguir ver, né, qual vai ser o seu consumo em quilowatt, certo? Ou você pode também simplesmente pegar essa potência e já dividir ela por 1000 direto, tá bom? E aí depois você vai multiplicar pelo número de horas. Qualquer que seja a forma que você decidir fazer, vai dar o mesmo resultado. E aí, só para a gente ver, né, um exemplo do nosso cotidiano, tá? A gente vai observar aí que é possível fazer isso com todos os equipamentos eletrônicos que você tem na sua casa.
Então, seja a televisão, seja a máquina de lavar, seja o liquidificador, né? Qualquer aparelho que mostra ali no rótulo dele a potência, você consegue pegar, encaixar isso na fórmula, né? E poder então chegar no resultado final, que é o cálculo desse consumo. Então, a gente vai ver um exemplo na prática para você poder entender melhor como é que funciona isso. Então, observe aí que nós temos uma estimativa de consumo de energia elétrica de uma TV de LED, tá? Então, uma TV dessas que são planas, né? Já são muito comuns aí nas nossas casas. No caso do nosso exemplo, é uma TV de 32 polegadas. Para tanto, vamos considerar que esta TV possui uma potência de 117 watts, certo? E aí você está observando aí que 117 watts seria o tipo aí de consumo, aliás, seria a potência que essa TV possui. E nesse caso, essa numeração ela já foi transformada aqui para quilowatt. Então já ficou aí 117 dividido por 1000, que resultou em 0,117 quilowatts, tá? Essa TV ela vai ser utilizada aí por 5 horas. Então esse é o nível, né, o acúmulo de horas que essa TV passou funcionando ao longo de um dia, por exemplo. E eu preciso ainda pensar no resultado final do mês, ou seja, quantos dias tem um mês? Em média 30 dias. Então eu vou ter que levar em consideração isso também, tá? Quantos dias eu vou utilizar ao longo do mês, porque isso vai fazer a diferença aí, né, para o meu resultado, certo? Então você observa aí que jogando na nossa fórmula, né, você pega aí aquele resultado do quilowatt-hora, multiplica aí pelo número de horas que você utilizou essa TV ao longo do dia e depois multiplica também pela quantidade de dias no mês que você vai utilizar. Ou seja, você pode fazer aí essa continha, gente, multiplicando aqui primeiro, tá? Ou multiplicando no final essa quantidade de dias. Não tem problema aí, no caso, a ordem vai chegar no mesmo resultado, tá? E aqui o resultado que a gente observa é que nós temos o consumo de 17,55 kWh por mês, tá? Então a gente chegou nesse resultado. Observe aí, olha, que nós utilizamos a mesma fórmula que nós vimos anteriormente, que é a potência vezes a variação de tempo, e a gente observou aqui que a potência em quilowatts foi 0,117, multiplicado por 5, que é a quantidade de horas que nós passamos em frente a essa tela, multiplicado pela quantidade de dias ao longo do mês, que em média são 30 dias. E o nosso resultado qual foi? 17,55 kWh. Por que kWh? É a medida ali de tempo que a gente está utilizando, tá? Para essa fórmula, certo? Isso tudo é para você chegar aí nesse resultado de saber qual é o seu consumo ao longo do dia e depois ao longo do mês, baseado na potência desse equipamento eletrônico, que no nosso caso aqui o exemplo foi a TV de 32 polegadas, tá? Agora a gente precisa saber de outra informação, né, gente? Qual é a tarifa que a nossa concessionária de energia vai cobrar por cada quilowatt-hora? Então a gente precisa pensar que essa tarifa ela vai ser fixa para cada cidade. Vai ter cidades que a tarifa vai ser mais alta e outras que a tarifa vai ser mais baixa. Então você precisa procurar lá na sua conta de energia qual é a tarifa cobrada pela concessionária de energia, né, para o quilowatt-hora aí na sua cidade, aí onde você mora, certo? Então a gente vai também aplicar aqui na prática essa informação. Então observe aí que nós temos a nossa conta de energia, né? E para sabermos o impacto desse consumo no preço da conta de luz, é necessário verificar qual é a média do preço do quilowatt-hora em sua fatura de energia elétrica. E aqui vamos utilizar o valor de 0,86 centavos por quilowatt-hora. Então observe aí novamente que nós já tínhamos aquele
aquele resultado, né, da nossa fórmula, que foi 17,55 kWh. O que eu vou fazer com essa informação? Vou multiplicar aqui pelo valor da tarifa. Qual é o valor da tarifa cobrado aqui na nossa conta, né, hipotética? De 86 centavos por quilowatt-hora. Então, você vai multiplicar, né, esses valores e vai chegar no resultado em reais, ou seja, aquilo que você vai de fato pagar na sua conta de energia pelo consumo desse equipamento. Nossa, tão baratinho, né? R$ 15,09. Quem dera fosse essa a conta todo mês, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a gente só calculou aí o consumo da nossa televisão. E nós temos bem mais que uma televisão dentro da nossa casa, né, gente? Você tem aí o seu celular que você vai carregar diariamente, você tem a geladeira, você tem aí algumas casas, né? Tem o chuveiro elétrico, e tem o ventilador, ar-condicionado, ou seja, somando tudo isso. E aí você percebe, né, que à medida que você consome esses equipamentos, que você coloca eles ali para funcionar no seu dia a dia, vão fazer o total diferença na sua conta de energia elétrica. Então, por isso você precisa pensar muito bem se vale a pena você ficar ali tantas horas, né, na frente da televisão, ou muitas vezes sair da sua sala e deixar lá a televisão funcionando sem ninguém assistindo, né? Abrir a geladeira para ver o que tem dentro, ficar ali vários minutos observando a geladeira por dentro e a porta da geladeira aberta. Isso também vai interferir no consumo de energia, né? Quando você está com seu celular carregando, tira ele do carregador e deixa o carregador na tomada. Gente, isso faz total diferença, tá? O carregador ali na tomada, mesmo sem estar carregando seu celular, ele está consumindo energia elétrica. Então, terminou de carregar, retira ele da tomada para não consumir uma energia à toa, né? Outro detalhe que a gente precisa observar também é com relação aos aparelhos que vão ter uma luzinha ali, né, de stand-by. Essa luzinha, né, por mais que esteja desligado o aparelho, você não está utilizando, mas se ele estiver na tomada, aquela luzinha ali também demonstra que ele está consumindo energia elétrica. Ou seja, tudo isso é um exercício, né, de observar dentro da sua casa, no seu dia a dia, locais onde você está desperdiçando energia elétrica e, consequentemente, você está desperdiçando também dinheiro, porque vai resultar ali, né, na somatória da sua conta de energia, certo? Bom, a gente vai ver aí que existe um ranking de tarifas de energia elétrica no nosso país, tá? Então observe aí, olha, que a tarifa de energia elétrica residencial acumulou aumento de 8,96% no Brasil em 2023. Mostra aí o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. Então esses dados são de 2023, né? Com certeza aí para o ano atual a gente tem um reajuste, né? Mas é importante a gente saber que esse valor ele também vai variar, gente, de acordo até mesmo com as condições climáticas que nós temos no nosso país. Lembre-se aí que no nosso país nós produzimos energia a partir de fontes renováveis também, né? Então a gente produz energia através de hidrelétricas, através, né, de locais onde existe ali água, e essa água para existir ali naqueles rios, naqueles lagos, foi necessário chuva. E você sabe que em alguns momentos essa chuva ela pode ali, né, ter uma baixa, ou seja, vai ter períodos de muita seca, períodos de estiagem, em que não será possível gerar eletricidade completamente por essas hidrelétricas. E aí será necessário recorrer a termoelétricas, a outras formas de geração de energia, através do petróleo, que são fontes não renováveis de energia. Isso tudo vai fazer com que essa taxa cobrada pelas concessionárias ela possa aumentar. E aí isso vai tornar também a nossa conta de energia um pouco mais cara, né? Então é necessário a gente pensar a respeito disso também, certo? Então por isso você vai ver aí ao longo do ano alguns meses que essa tarifa vai ser cobrada com uma bandeira vermelha, porque é períodos de seca, de estiagem, em que nós tivemos aí uma dificuldade em acumular essa água através da chuva, e isso vai afetar diretamente nas contas de energia elétrica.
E aí a gente se pergunta, né, qual estado do Brasil tem a energia mais cara? Então a gente vai ver agora, de acordo com dados de 2023, a gente observa aí nesse ranking que, em primeiro lugar, nós temos aí o estado do Pará, né, que cobra R$ 0,96 por quilowatt-hora. Seguido aí do Mato Grosso, que cobra 0,88 centavos. Mato Grosso do Sul, 0,88 centavos também. Alagoas, 0,86 centavos por quilowatt-hora. No Piauí, a gente tem aí 0,85 quilowatt-hora. Rio de Janeiro, 0,84. No Amazonas, a gente tem aí 0,83 por quilowatt-hora. E aí, por fim, a gente tem o Acre com 82 centavos, Bahia 80 centavos e Distrito Federal 76 centavos por quilowatt-hora. Então você percebe que ocorre uma variação, né? Muitas vezes a pessoa mora em uma cidade, se deslocou para outra, observou que a conta de energia com o mesmo consumo de antes aumentou o valor, né? Por quê? Porque dependendo do local, né, da região geográfica que você se encontra, aquela concessionária vai cobrar uma taxa, né, por esse quilowatt-hora consumido diferente. Então, isso vai variar, sim, com certeza, de acordo com cada cidade, certo? Então, é preciso observar isso também. Claro que ao longo do tempo, né, algumas tarifas podem aumentar ou diminuir para determinadas cidades. E a gente vai observar ainda mais um exemplo de como a gente faz esse cálculo, né? Imagine aí que você tem lâmpadas na sua casa até, né? Então a gente vai ter aí vários tipos de lâmpada e a gente pensa assim, se a gente deixar uma lâmpada de 60 watts ligadas aí entre as 8 da noite e as 6 da manhã, até a manhã seguinte, né, no caso, essa lâmpada vai consumir uma energia de 60 vezes 10, ou seja, 600 watts por hora, ou ainda fazendo aquela conversão, né, dividindo aí esses watts por 1000, 0,6 kWh a cada dia, certo? E aí no final de um mês a lâmpada terá consumido 18 kWh. Da onde veio esse resultado, né, gente? Observem aí que foi preciso pensar na potência, tá? A gente tá vendo aí que existe a potência dessa lâmpada, que é de 60 watts. Ela passou desde as 8 da noite anterior até as 6 da manhã do dia seguinte. E aí quer dizer o seguinte, que nós consumimos esses 60 watts durante aproximadamente 10 horas, o que resultou aí 600 watts por hora. Mas lembre-se que na nossa fórmula a gente precisa transformar esses watts em quilowatts por hora, né? Então a gente vai dividir esse valor por 1000 e vai chegar nesse resultado aqui, 0,6. No final de um mês, ou seja, depois de 30 dias, como é que vai ficar? 0,6 multiplicado por 30, que é aí o período do mês, a gente vai observar um consumo de 18 kWh. Esse exemplo é só para mostrar, tá, gente, que existem outros equipamentos eletrônicos que a gente também pode, né, outros eletrodomésticos, que também vão ser medidos em kWh e precisa ser levado em consideração, né? E aí eu trouxe um exemplo bastante comum, né, das nossas residências, tá? Dentro das nossas residências, por exemplo, nós temos aí, né, em cada cômodo a gente vai observar diversos equipamentos eletrônicos. Quando você chega na sua casa, né, você quer descansar, você vai lá para o seu quarto, o que você quer fazer? Ligar a TV, né? Você quer ligar aí a TV, você quer utilizar o ar-condicionado para esfriar esse quarto, você vai carregar o seu celular, você vai ligar algumas luzes e aí olha só o consumo de energia elétrica nesses equipamentos. Na TV, por exemplo, a gente tem aí 90 watts de potência, se a gente utilizar ela por 2 horas por dia. Consumo aproximado de luz, 126 kWh. O ar-condicionado chega aí a 1000 watts de potência e aí a gente vai multiplicar por 4 horas por dia aproximadamente. O carregador que consome 25 watts, né? Se a gente vai utilizar ele por 1 hora aproximadamente aí por dia,
como é que vai ficar no final, né, a minha conta de energia, o consumo só para um dos cômodos da nossa casa. A gente vai ver aí que tudo isso somado vai chegar num valor aproximado de R$ 105,32, né? Ou seja, já é um valor considerável que a gente precisa pensar, né, todos os dias quando chegarmos na nossa casa e até mesmo na nossa escola, pensar na forma como vamos utilizar esses equipamentos eletrônicos, porque eles estão consumindo energia, eles vão aí somar, né, com a nossa conta de luz. E aí a gente precisa pensar que não podemos desperdiçar essa energia elétrica, nem podemos desperdiçar dinheiro, né? Porque isso tudo vai resultar no final do mês aí na nossa conta de energia, certo? Bom, espero que você tenha então aprendido sobre esses conceitos, tenha entendido corretamente, não tenha restado aí nenhuma dúvida. Então até a próxima.